Uma explosão de infidelidade no passado atinge essa situação como uma tonelada de tijolos. Bem-vindo a mais uma História Bruxa. Hoje temos duas histórias de infidelidade e quero saber a sua opinião nos comentários. Não esquece de se inscrever e deixar aquele like bruxo, obrigado. Algo aconteceu recentemente que realmente me jogou em uma espiral difícil de sair. Tenho a sensação de que minha namorada me traiu no passado e não consigo tirar isso da cabeça. Aqui está o que aconteceu. Estávamos assistindo a alguns vídeos no telefone dela, quando um vídeo apareceu e ela imediatamente deslizou para o lado. Eu simplesmente perguntei por que ela pulou o vídeo, e a reação dela foi meio chocante e não era o comportamento normal dela. Ela disse algo como: "Eu não preciso te explicar nada, então vai se ferrar", mas como você deve imaginar, essa não foi a palavra com F que ela usou. Esse nível de agressividade foi estranho e extremamente perturbador, então eu disse a ela que estava preocupado com aquilo e que a reação dela não era natural. A próxima frase dela me abalou, e foi nesse ponto que suspeitei que algo estava muito errado. Ela disse: "Ou você deixa isso para lá ou eu mostro o vídeo, mas depois eu termino com você." Isso realmente me colocou em um ultimato, e ela não fez nada para me convencer do contrário. Eu disse que deixaria para lá, mas toda a situação ficou estranha. Ela obviamente ficou chateada com isso e afirmou que era um vídeo de uma amiga dela se pegando com um cara, o que, seja mentira ou não, é realmente estranho por dois motivos. Primeiro, por que ela teria isso no telefone dela? E segundo, ela não fala com essa amiga há um ano e o telefone dela tem apenas alguns meses. Tentei esquecer isso, mas ficou na minha cabeça, especialmente porque ela defende a traição e o pai dela é um traidor crônico. Agora eu sinto que estou enlouquecendo. Ela me pintou como um controlador ou inseguro, e não tenho certeza de qual é a realidade das coisas. Tenho medo de falar sobre isso com meus amigos porque temos muitos amigos em comum e ela pode acabar sabendo. Edição: acordei com um monte de comentários, alguns acertadamente criticando minha estupidez. Planejamos nos ver esta semana, ou amanhã ou depois de amanhã, então vou trazer à tona a reação dela e a forma como ela me tratou e terminar o relacionamento. Mas não vou pedir para ver o vídeo, não acho que vai fazer diferença de qualquer maneira. Como alguns de vocês perguntaram, vou postar uma atualização em breve. A atualização: Oi pessoal, voltei com novidades. Eu segui o conselho de vocês e a confrontei um dia atrás, foi mais ou menos assim. Nos encontramos ontem para jantar, ela estava incomumente alegre e positiva, aparentemente empolgada com o encontro. Eu, honestamente, acredito que ela colocou essa fachada porque sabia que eu ia trazer isso à tona e queria que eu parecesse o vilão e culpado por arruinar o humor dela. Sentamos, eu estava obviamente nervoso e um pouco mais reservado, ela estava muito falante, basicamente não me deixando dizer nada. Ela fazia uma pergunta após outra, basicamente tentando adiar eu trazer o assunto ou esperando que eu eventualmente esquecesse. Eu a interrompi e disse que precisava falar sobre algo mais sério. Então, segui com o fato de que a maneira como ela agiu comigo em relação a toda a situação foi injusta e quase abusiva. O sorriso falso dela desapareceu instantaneamente e ela imediatamente ficou irritada. Ela disse algo como: "Se você vai ficar trazendo isso a noite toda, eu não quero jantar com você", basicamente se preparando para ir embora. Vale notar que esse tipo de comportamento infantil já aconteceu no passado, e eu, como um idiota, sempre a convencia a ficar ou mudava de assunto ou a perseguia pela rua enquanto ela ia embora. Eu sempre cedia, e voltávamos ao jeito dela novamente, muito infantil, mas desta vez foi diferente. Eu simplesmente disse ok, e ela disse então tá, e começou a ir embora. Normalmente, demorava um minuto ou mais para eu começar a perseguir ela, mas eu apenas pedi desculpas ao garçom pelo transtorno e fui para casa. Nesse ponto, eu estava quase chorando, porque, mais uma vez, eu sempre tentava resolver a situação e não é da minha natureza simplesmente deixar algo assim para lá. Fiquei resmungando sozinho por alguns minutos e decidi me acalmar assistindo a um programa de TV. Depois de 1 hora ou algo assim, ela ligou. Eu atendi, e ela estava chorando, dizendo coisas como: "Por que você sempre tem que estragar tudo?" Foi aí que eu perdi a paciência e disse: "Estragar tudo? E quanto a você me tratar como um capacho? E quanto ao fato de eu ter que andar sobre ovos quando falo com você? E quanto a você esconder o vídeo de mim e depois me dar desculpas esfarrapadas?" Nesse ponto, ela disse que sabia que eu ainda estava preso naquele vídeo, mas eu disse que não era mais sobre o vídeo, e sim sobre como eu estava sendo tratado. A essa altura, comecei a falar sobre como eu estava sendo tratado, e na minha opinião,
Em um esforço para desviar a conversa, ela disse: "Tudo bem, não é um vídeo da minha amiga beijando um cara." Eu respondi que não me importava mais com o vídeo e que estava fora, que isso estava acabado. Ela tentou me fazer ouvir e meio que começamos a falar um sobre o outro, mas ela conseguiu dizer sobre o que era o vídeo. Segundo ela, era um vídeo dela beijando um cara, mas que isso foi na época em que começamos a sair, e como não éramos oficiais ainda, ela achou que estava tudo bem explorar outras opções. Tudo que eu disse foi: "E eu adoro como você guardou esse vídeo de lembrança por meses enquanto estávamos juntos." Ela disse que já tinha deletado e que estava arrependida, mas eu já estava meio cansado da situação e disse que não era mais sobre o vídeo e que estava acabado. No final, tudo o que ela disse foi: "Ok, se você diz." E é isso, ela agora está bloqueada em tudo. Honestamente, estou inclinado a acreditar mais nessa história do que na outra, mas também estou inclinado a não me importar. Ainda estou abalado com isso e meu coração está acelerado só de digitar isso, mas estou feliz que esse pesadelo acabou. Resposta 1. Parece que ela é do tipo que culpa o clima ruim por você não estar usando as meias da sorte. Você deveria ter caído fora mais tempo. Na próxima história bruxa, será a vez do casamento do OP passar por uma fase mais difícil do que a fase tubular do jogo do Super Mario. Encontrei minha esposa me traindo na noite passada. Estou tentando encontrar apoio para o turbilhão de sentimentos que estou passando e não sei a quem mais recorrer além de pessoas anônimas na internet. Enfim, aqui vai a história. Conheci minha esposa em 2011, eu estava tocando como DJ em um evento social na escola e tocando um pouco de rock dos anos 90. Estava tocando Third Eye Blind, e minha esposa gostou da música que estava tocando. Ela veio falar comigo, nos conectamos pelo amor mútuo pela banda, e enfim, começamos a namorar. Avançando para 2013, ficamos noivos e fizemos uma viagem para comemorar. Tínhamos essa memória de ouvir todo o catálogo do Third Eye Blind e cantar todas as músicas juntos. Nos casamos naquele ano. Avançando por todo o nosso casamento, tínhamos essa coisa de tentar ver a banda o máximo que podíamos. Assistíamos a todos os shows que podíamos durante a turnê, um total de 9 vezes durante nossos 9 anos de casamento. Ontem à noite, deveríamos ver eles pela 10ª vez. Se você fizer as contas, estamos casados há 10 anos, o que será em novembro. Todos os anos eu tinha todo um plano de irmos ao show, ficarmos em um hotel, ter uma noite romântica. Cheguei em casa do trabalho na sexta-feira, e minha esposa estava se arrumando, e ela estava incrível. Até que vi uma mensagem no celular dela: "Você já sabe como a história continua, nem quero escrever sobre isso." Ela conheceu um cara na noite anterior, quando eu estava fora trabalho. A parte que mais me matou foi que ela escreveu que ele precisava comprar preservativos, e ele riu disso. Então, fiquei me perguntando se eles usaram ou não, mas, o que importa agora? De qualquer forma, depois de ler isso, eu simplesmente saí de casa e fui para o show. Ela me ligou cerca de 15 minutos depois, perguntando onde eu estava, e eu respondi: "Você sabe, a caminho do show." Ela ficou confusa e perguntou: "O quê? Por quê?" E eu disse: "Você sabe por quê? Pense bem e com calma sobre o motivo pelo qual eu poderia estar agindo assim." E apenas desliguei. Acho que ainda estava em choque. Eu estava bem tranquilo sobre isso, mas tem uma história por trás que eu não quero entrar em detalhes, que explica por que eu estava preparado. Ela já tinha me traído 2 vezes antes. Na verdade, eu não tive nenhuma emoção no momento. Inclusive, ao começar a digitar isso, foi a primeira vez que senti alguma coisa a respeito. Então, ela ligou de volta e começou a dizer de tudo, que eram apenas amigos, que não tinham feito nada, que ela estava bêbada, esse tipo de coisa. Depois, começou a dizer: "Venha para casa e vamos conversar sobre isso como adultos", como se eu fosse o infantil por ter saído. Eu pensei: não, se isso acontecer, não vou ver o show, só vamos conversar sobre como ela me traiu e ela vai tentar me seduzir, e esse pensamento me enojou. Nunca tinha sentido nojo ao pensar em dormir com a minha própria esposa, mas dessa vez senti. Então, cheguei ao show, o cara escaneou meu ingresso, olhou para mim e disse: "Tem 2, indicando que queria escanear o outro ingresso. Eu apenas olhei para ele sem expressão e disse: "Sim, tem 2", e entrei. Foi tão estranho, parecia que eu estava hipnotizado. E então começou o show, um show incrível. Me diverti, conheci algumas pessoas legais na minha fila, e nos divertimos curtindo o show juntos. Algumas letras tiveram um impacto diferente, eu nunca estive tão sozinho e nunca me senti tão vivo. Eu me senti bem vivo no show,
Eu dancei com a multidão e gritei minhas frustrações nos alto-falantes. Ninguém podia me ouvir por causa do som alto do rock. Acabou relativamente cedo, eu queria sentar no bar e beber, mas isso exigiria conversar com alguém, e eu simplesmente não conseguia. Fora do contexto do show, comecei a pensar nas mensagens de novo. Então, fui para o hotel que reservei para mim e para minha esposa e dormi sozinho. Acordei com cerca de 30 mensagens dela. Ela ficou acordada a noite toda sentindo todo tipo de emoções, culpa, vergonha, raiva de mim. Essas foram as mais surreais, as em que ela estava brava comigo por eu ter mexido no celular dela, tinha muita negociação e imploração. O pior foi que ela me mandou cartões que eu escrevi para ela anos atrás, cartões de aniversário, de Natal e de momentos importantes para nós. Eu sempre escrevia uma carta à mão para ela, professando meu amor por ela. Eu nunca escrevi cartões assim para mais ninguém, e ela sabe disso, e ela costumava escrever cartões assim para mim também. Não faz muitos anos que ela parou, acho que a intenção dela era que, ao ler os cartões, meu coração amolecesse e eu percebesse o quanto a amava, que eu voltaria a mim e voltaria para ela, e nós conversaríamos e eu a perdoaria, e tudo ficaria bem. Mas ao invés disso, isso só me fez perceber o quanto ela não me ama. Nesse ponto, eu não posso mais perdoar ela, eu a perdoei uma vez e aqui estamos nós. Se eu a perdoar novamente, é só uma questão de quando, e não de se, eu estarei de volta a este mesmo cenário, escrevendo histórias tristes no Reddit. A única questão agora é se eu me respeito o suficiente para garantir que isso nunca aconteça comigo novamente. Resposta 1. Você já deu a ela chances suficientes, é hora de seguir em frente. Quem sabe quantas outras vezes isso aconteceu e você não sabe. Faça testes de DST, e consulte um advogado para se separar o mais rápido possível. E não saia de casa, faça ela sair, a menos que esteja no nome dela. Resposta do OP, essa é a pior parte, está no nome dos dois, e não há como eu fazer ela sair, então eu fico com ela na nossa casa, onde ela vai tornar minha vida miserável, ou eu saio e tenho um pouco de paz. É uma coisa que ela tenha me traído, mas é uma ferida completamente nova o fato de que agora minha vida está totalmente desestruturada. Estou morando a 1 hora do trabalho agora com meus pais porque sou professor e não recebo renda durante o verão. Não vou receber novamente até o final de agosto, e a conta do banco está secando, vou gastar meus últimos centavos com aluguel para ela viver no nosso apartamento. O pior é que provavelmente ela está com o cara que peguei ela, enquanto eu moro com meus pais, e não posso deixar de pagar o aluguel porque estou legalmente obrigado a isso. Resposta 2. Pelo menos você conseguiu curtir o show.